Está feliz? Amém, glória a Deus. Gente, hoje a gente então vai conversar um pouco e falar um pouco sobre esse tema aí que foi proposto para nós, que é proclamação. E eu não sei você, mas quando a gente fala sobre proclamação, às vezes a gente fica meio confuso, né? Pelo menos eu não sabia muito bem o que significava proclamação quando o pastor Álvaro chegou para mim e falou: olha, você vai pregar para os jovens no sábado e o tema vai ser esse, proclamação. Aí eu, beleza, vamos lá, mas sinceramente eu não sabia a profundidade que tem o significado dessa palavra. Porque quando a gente fala sobre proclamação, ela não é uma palavra que a gente utiliza normalmente no nosso vocabulário, né? Você não chega para alguém normalmente e fala: hoje eu vou fazer uma proclamação importante. Dificilmente, né? Só se você for uma pessoa muito culta, muito formal. Então ela é uma palavra distante da gente. Mas aí que está o ponto curioso. Ela não é algo distante. Proclamação é algo que está diretamente ligado ao nosso dia a dia. Porque proclamação é o quê? O que significa proclamação? É anúncio, um anúncio público, algo que você precisa falar para o máximo de pessoas possível. E então é o quê? É espalhar uma mensagem para que todos possam ouvir. Não pode ficar guardada com você. Isso é proclamação. É anunciar. É tornar algo conhecido. Como se fosse a coisa mais importante que você tivesse para falar. E aí, por que é algo tão comum do nosso dia a dia? Porque se você abre aí o seu Instagram, logo você vai ver diversas pessoas proclamando. Proclamando o quê? Proclamando como ela tá bonita, com a roupa nova. Não sei se vocês viram o pessoal aqui tudo na mesma paleta, achei isso incrível. E aí eu fui lá sem saber, vim parecido. E o Pedro também. Muita gente proclamando também aonde foi, o que ela tá comendo, ou como ela tá forte, que ela tá fitness na academia. Quem sabe você abre então o seu TikTok e lá você vai ver as pessoas proclamando opiniões, proclamando estilo de vida, trends, dança ou qualquer outro tipo de coisa. Ali são feitas proclamações. Ou então, se você passou pelo shopping no mês passado, você viu uma proclamação ali do nosso guitarrista, o Matheus, proclamando o seu amor e a sua paixão no Dia dos Namorados. Estava lá estampado para todo mundo ver. Ele estava proclamando o amor dele. Se tivesse. Então, o mundo, ele está repleto de pessoas que estão proclamando alguma coisa. Pessoas que estão gritando de diferentes formas o que ela pensa, o que ela acha, o que ela acredita. E todas essas pessoas têm algo em comum. São proclamadores. Só que nem toda proclamação ela tem propósito. Preste atenção. Se eu falo com você aqui do Cristiano Ronaldo, o que vem à sua mente? Futebol. Vem quem mais? Talvez o melhor do mundo, uma máquina, uma besta enjaulada, né? Como diz o comentarista. Mas eu tenho certeza que vem outra coisa. Sabe o quê? Clearman, shampoo anti-caspa. Não é verdade? Então, ele está proclamando algo, ele está proclamando uma marca. E não tem nada de errado nisso. Só que é uma proclamação que não muda a vida de ninguém. A não ser se você tiver caspa. Aí pode ser que faça alguma diferença. Tem proclamações também que são ilusórias.
proclamações que geram uma falsa informação. Eu não sei se você acompanhou, mas, por exemplo, uma grande influenciadora, a Virgínia Fonseca, uns dias atrás ela estava sendo investigada pela CPI das Bets porque ela estava proclamando jogos de apostas e coisas que levam as pessoas a um caminho falso e ilusório. É uma proclamação que ela decidiu fazer. A verdade é que todos proclamam algo, mas poucos proclamam a verdade. E o que eu quero falar com vocês hoje é sobre isso, sobre aqueles que fazem da sua vida uma verdadeira proclamação, que anunciam o reino de Deus, que anunciam Cristo Jesus, a salvação em Jesus, que pessoas que vivem a vida para dizer que Jesus é o Rei, que Jesus é o Salvador, proclamando com tudo o que faz. E para isso, eu vou deixar uma pergunta que eu quero que você pense nela durante toda a mensagem, que é: o que você está proclamando com a sua vida? O que você tem proclamado com as suas atitudes? Talvez você não tenha pensado nisso, mas mesmo sem você falar nada, você está proclamando alguma coisa. A sua vida proclama alguma coisa. O seu jeito de viver está gritando alguma mensagem. A forma como você se veste, a forma como você fala, a forma como você trata os outros, a sua postura, o que você valoriza, suas postagens, tudo isso proclama alguma mensagem. Talvez você não pensou nisso, mas eu te convido nessa noite a refletir sobre isso. E o tema que vai nos nortear nessa noite é a verdadeira proclamação. Então abre aí a sua Bíblia agora em Atos. Ela já deveria estar aberta, porque a gente leu no início do culto em Atos, mas abre aí novamente se você fechou. Porque talvez não tenha um livro melhor da Bíblia para a gente falar sobre esse assunto, proclamação, do que o livro de Atos. Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e então vocês serão as minhas testemunhas, ou meus proclamadores, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mantenha sua Bíblia aberta. Esse versículo, ele é um resumo do que vai acontecer no livro de Atos. Todo o livro de Atos, ele está dizendo, ou falando, relatando, o que os proclamadores de Jesus, que foram cheios do Espírito Santo, em Atos 2 ali, que a gente leu hoje, o que eles foram e para onde eles foram. E o texto base de Atos é esse, é o resumo do que está acontecendo no livro de Atos. Porque se você prestar atenção, do capítulo 2 ao capítulo 7, eles vão ficar em Jerusalém, e eles vão proclamar, eles vão ser proclamadores. Só que aí começa uma perseguição. Então a partir do capítulo 8 eles são dispersos pela região, e aí começam a proclamar na região da Judéia, em Samaria. E aí aparece um cara que é muito falado para nós, Paulo. Paulo, a partir do capítulo 13, ele é chamado, convidado por Deus a ser um proclamador do Evangelho para os gentios. E aí vai até o final de Atos, vai estar abordando sobre as viagens de Paulo e aquilo que ele fez e as proclamações que ele realizou durante toda a sua trajetória da sua vida. Isso é o resumo de Atos. O livro de Atos está
expressando justamente isso, uma galera, um pessoal que foi cheio do Espírito Santo, de pessoas comuns que decidiram ser proclamadores da verdade do Evangelho. Então, quando você olhar para Atos, pense nisso, que não é um livro comum. Ele é como se fosse um diário missionário, onde eles estão relatando do que aconteceu enquanto eles estavam proclamando a mensagem do Evangelho. Certo? E agora a gente vai para o texto de hoje. Fique de pé para você agora prestar atenção e já com essa introdução ficar atento do que a gente vai falar hoje. Vai agora para o último capítulo de Atos. Se a gente leu no início que ia começar em Jerusalém, iria passar pela Judéia, para Samaria e até os confins da terra, agora a gente está chegando a esse ponto, onde Paulo, ele está indo em direção a Roma. Vamos ler aí, a partir pode ser do verso 1. Vai dizer assim: uma vez salvo em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha mostraram extraordinariamente bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo juntou um monte de gravetos e, enquanto ele colocava no fogo, uma cobra, fugindo do calor, pendeu-se na mão dele. Quando os habitantes da ilha viram que a cobra estava agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar, a justiça não lhe permite viver. Paulo, porém, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. As pessoas esperavam que ele começasse a inchar ou que ele caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era até um Deus. E aí preste atenção agora, a partir do verso 7. Perto dali havia uma propriedade pertencente a um homem chamado Públio, que era o principal homem da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias, bondosamente, nos recebeu e nos hospedou. No entanto, o pai de Públio estava doente, acamado, sofrendo de febre e de disenteria. Paulo entrou para vê-lo e começou a orar. Impôs a mão sobre ele e ele foi curado. Como consequência disso, os outros doentes da ilha vieram e todos foram curados. Eles nos prestaram muitas honrarias e, quando estávamos para embarcar, forneceram-nos suprimentos necessários. Amém? Vamos orar? Deus, nós pedimos mais uma vez que o Senhor fale-nos através da Tua palavra. Continua falando conosco, Senhor. Precisamos que o Teu Espírito Santo visite os corações. Fale-nos aquilo que o Senhor deseja falar, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? Gente, a primeira coisa que eu quero trazer para você a reflexão sobre esse tema proclamação é que a verdadeira proclamação, ela é feita em todas as oportunidades. Porque quando nós falamos sobre proclamar ou pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, muita gente pensa logo em um microfone na mão, da mesma forma como eu estou fazendo aqui, ou num culto, quem sabe em uma viagem missionária ou em um evangelismo. São nessas coisas que normalmente se pensa quando pensa em proclamar o Evangelho. Mas a verdadeira proclamação não
depende só desses eventos ou desses momentos que são organizados ou de um cenário ideal. Ela é feita em todas as oportunidades. Ela é feita em todos os momentos, inclusive quando parece completamente fora do planejado. E é isso que está acontecendo no texto em que a gente leu. Por quê? Porque Paulo, ele tinha um plano. E o plano de Paulo era chegar em Roma. Esse era o destino que ele queria chegar. Ir lá e pregar o evangelho. Porque Roma era a capital do mundo antigo, do mundo de Paulo. E ele chegando em Roma, o evangelho sendo anunciado ali, se espalharia por todo o império, e sendo espalhado por todo o império, consequentemente chegaria a todos os lugares, aos confins da terra. Esse era o plano de Paulo. Mas o caminho até Roma foi tudo menos fácil, foi tudo menos ocorreu como planejado. Porque para chegar em Roma, primeiramente, nos capítulos anteriores, vai falar que Paulo foi preso por 2 anos. E aí, depois dele estar preso, ele, como prisioneiro, embarca nesse navio, em um navio, e enfrenta uma grande tempestade. No meio dessa tempestade, ele vai relatar ali no capítulo 27, que ele já perdia a esperança de ser salvo. Ele achou, não, hoje é meu dia, hoje eu morro, não tem como. Imagina a tempestade que ele estava enfrentando. E de fato, a tempestade foi tão terrível que aconteceu um naufrágio. O barco, ele naufragou. E aí, para eles poderem sobreviver, foi igual o Titanic, cada um se apoiou em uma tábua. E aí ninguém morreu, graças a Deus. E aí Paulo chega em Malta, chega nessa ilha que a gente lê. Dá para imaginar? Paulo, ele não chega nessa ilha em um cruzeiro 5 estrelas ou numa embarcação de luxo, tomando um suquinho de laranja, tranquilo, vivendo a vida. Não. Ele chegou nessa ilha cansado. Ele chegou nessa ilha com frio e talvez ferido, sem plano nenhum de estar ali. Porque Malta não fazia parte do plano. Paulo não tinha planejado estar lá. Mas, se a gente observar, Malta era o lugar que Deus desejava que Paulo estivesse. Mesmo que Malta não estivesse no caderninho de Paulo para ser um ponto turístico a se visitar, ali Deus o conduziu. O conduziu para estar ali no meio do nada. Malta precisava, parecia ser de fato um erro, parecia ser um atraso ou um acidente no percurso, mas ali havia pessoas que seriam curadas, haviam pessoas ou um povo pronto para ouvir a proclamação do Evangelho de Jesus. Então Deus conduziu Paulo até Malta, porque lá tinha pessoas que precisavam ser alcançadas. E Paulo não perdeu essa oportunidade. Ele sabia que o chamado a proclamar não é só quando tudo está calmo, ou quando tudo está fácil, ou quem sabe quando tudo é do nosso jeito. Não. Proclamar é em todo tempo. É em toda oportunidade. E se você parar para pensar, é assim que Deus age muitas vezes. Ele vai nos levar ou nos conduz a alguns lugares que a gente não espera. Ou quem sabe por alguns lugares que a gente nem queria estar lá. Para colocar-nos exatamente no lugar onde precisamos estar. Para que ali sermos proclamadores.
Então, o naufrágio não era um acidente, era uma oportunidade. Malta não era um erro, era algo que estava planejado por Deus. Então, o que era imprevisto, ou que se tornou um imprevisto, se tornou um campo missionário. Porque ser proclamador não é falar de Jesus quando tudo está sob controle, quando tudo está ok, quando tudo colabora, ou quem sabe quando você escolheu o seu palco ou o seu púlpito, ou quando você está com o microfone, quem sabe quando o salva-vidas propõe um evangelismo. Não, proclamar não é somente nesses momentos, não é somente isso. Paulo, quando ele escreve a Timóteo, o seu filho na fé, ele dá algumas instruções, e uma das instruções para Timóteo é: Timóteo, esteja preparado para proclamar sobre a verdade do Evangelho em todos os momentos. Sempre que tiver alguma oportunidade, esteja preparado, a tempo e a fora de tempo. Quando tudo for conveniente ou quando as coisas não forem convenientes, esteja preparado para ser um proclamador. Ou seja, proclamar é para todo o tempo. E talvez o seu Malta tenha outro nome. Pode ser aquela escola ao qual você for transferido sem querer ir para lá, por obrigação dos seus pais. Quem sabe é um estágio ao qual você aceitou só para bater as horas da faculdade ou para pagar alguma conta. Talvez é uma mudança de casa que foi inesperada. Todas essas coisas pode ser algo difícil, uma mudança de fato forçada. E você pode se perguntar ou parar para perguntar diante dessas circunstâncias, como Paulo provavelmente se perguntou: Deus, por que tudo isso? Por que comigo? Por que aqui? Por que agora? Por quê? E a resposta de Deus pode ser justamente essa: porque você está aonde eu quero que você esteja. E aonde você está, você precisa ser um proclamador do Evangelho que te alcançou. E aqui entra a nossa responsabilidade. Essa é a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Porque eu preciso te dizer que o pastor Álvaro, a Raíssa, pastor Edis, qualquer outro pastor, quem sabe nós seminaristas, nós não temos a oportunidade de ir em lugares que você tem oportunidade. Por exemplo, você que estuda aí no Genoma, no IBIT, quem sabe no estadual ou qualquer outra escola. Você vai lá todos os dias, mas eu não posso ir lá a hora que eu quero, e nem no dia que eu quiser. Não posso entrar lá dentro, mas você pode, você está lá. Quem sabe no seu estágio, no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Eu não posso chegar lá e bater na porta da sua casa: me deixa entrar aí, que aqui eu quero proclamar uma coisa. Não, porque é sua responsabilidade. Eu me lembro de um dia em que eu fui numa conferência em Belo Horizonte. Era a conferência do Luca Martini, quem conhece? Do Overmission. E aí, a gente estava nessa conferência. Foi eu, a Iana, que é a minha namorada, noiva, graças a Deus, quase. Olha como é que Deus ajuda, hein? O PV, a Aldinha, o Vitão, algumas outras pessoas foram com a gente. E no meio dessa conferência, estava muito bom, mas a Iana começa a se sentir mal, e a passar mal, e de uma forma que ela fala: eu preciso ir para o hospital. Aí eu penso: nossa, cara, eu não vim de Valadares para ir para o hospital, eu queria ficar na conferência.
Mas aconteceu, e imprevistos acontecem. E aí foi eu e ela para o hospital. E aí a gente chega no hospital, ela entra lá para fazer a consulta e passar pela triagem, e eu fico lá fora. Enquanto eu estou lá fora, preocupado com ela, orando por ela, eu olho para o lado e vejo uma família que estava desolada. Dava para ver no rosto deles que algo complexo tinha acontecido. E aí eu vou devagarzinho, me aproximando, sou meio tímido, né? Mas me aproximei de um deles. E aí fui perguntando, né? Conversa vem, conversa vai, como é que tá as coisas? E no final das contas, o pai deles estava internado, as coisas estavam indo de mal a pior, e era uma outra notícia que eles receberam que não estava correspondendo. E aí eu falei que também estava com alguém doente junto comigo lá esperando, mas que eu sabia e que eu servia um Deus que tinha poder para curar. E comecei a apresentar a eles sobre o Evangelho, sobre como Deus pode mudar as circunstâncias. E no final, um dos filhos falou: cara, eu precisava tanto ouvir isso que você falou, porque a gente é de família cristã, mas eu já estava perdendo a fé em Jesus. Então, gente, o que eu quero dizer é que algumas vezes a gente vai passar por lugares inesperados, mas nesses lugares inesperados somos chamados para ali também aproveitar a oportunidade e exercer o nosso chamado de sermos proclamadores. E o lugar que hoje Deus te colocar pode ser parecido com um naufrágio, pode ser algo inesperado, mas ali exerça o chamado que o Senhor te fez, de ser um proclamador, de ser alguém que anuncia o Evangelho de Jesus. Aonde você está hoje que você não escolheu estar? Ou que ambiente você tem tido acesso, que você tem acesso? Tome postura de anunciador e proclamador do Evangelho, e lá anuncia Jesus. Essa é a postura de um proclamador. Mas uma segunda coisa que podemos ver sobre a verdadeira proclamação é que a verdadeira proclamação, ela leva o poder de Deus para curar um mundo que está enfermo. Ela leva o poder de Deus para curar um mundo que está enfermo. O versículo que a gente leu, a partir do versículo 7, a gente vê um relato de que Paulo estava nessa ilha chamada Malta, e ali havia um homem chamado Públio, que era o principal homem da ilha, talvez o presidente da ilha, o governador, o prefeito, não sei, ou talvez o homem mais rico da ilha. Era alguém influente. E ele chama Paulo para se hospedar. E aí, dentro da casa de Públio, havia uma dor. Havia um problema lá. Qual que era? Que o seu pai estava gravemente doente. Ele estava de cama, sofrendo de febre, de disenteria, poderia morrer. Porque é importante lembrar que isso está acontecendo há 2000 anos atrás, numa ilha no meio do nada, sem acesso, sem estrutura, sem recursos. Mas Paulo, como seguidor de Jesus, como um proclamador do Evangelho, de um Evangelho que liberta, que cura, que salva, ele não ficou indiferente àquela situação. Porque o que a gente vê acontecendo? Paulo, ele não fica calado. Paulo, ele não ficou pensando: será que eu vou lá? Será que eu entro naquele quarto onde ele está enfermo e eu oro por ele? Mas se eu for e nada acontecer? E se eu for e ele não for curado? Não, a gente não vê Paulo fazendo isso. Paulo,
ele vai até aquele homem que está enfermo. E quando ele entra no quarto, a primeira coisa que ele faz é orar ao Senhor. Ele ora ao Senhor. E depois de orar, ele impõe as mãos sobre aquele que estava enfermo. E algo sobrenatural acontece naquele momento. Porque o homem que estava enfermo não está mais enfermo. Ele foi curado naquele momento. E aí, bum! A notícia se espalha por toda a região, por toda a ilha, né? Agora pensa, se numa cidade pequena as notícias correm rápido, imagina numa ilha que não tem acesso ao continente, não tem notícia nenhuma, a não ser o que está acontecendo lá dentro. E aí chega um homem desconhecido, que chegou pelo naufrágio, e aí esse homem, primeiramente ele é mordido por uma cobra, e nada acontece. Só aí já dá coisa para falar assim o mês todo. Notícia assim que os vizinhos devem ficar falando por muito tempo. Só que aí, esse mesmo homem, que era Paulo, vai e visita o principal homem da ilha e cura o pai dele que estava enfermo. O que aconteceu ali foi notícia pela ilha inteira. Todos ficaram sabendo. As notícias correram rápido. Porque eu fico pensando, né? Que talvez eles começaram a conversar um com o outro. Tipo assim, e aí, você está sabendo o que aconteceu? O pai de Públio, que estava enfermo, quase morrendo. Aquele cara que chegou aí tem uns 3 dias, orou por ele e foi curado. Aí o outro deve perguntar, é sério? O mesmo cara que foi mordido por uma cobra e não morreu? É esse o cara. Cara, eu tô com a minha tia enferma, tô com meu primo enfermo, ou tô com meu sobrinho enfermo. Todos que tinha alguém enfermo foi levado até Paulo. E aí, todos que chegaram até lá, pasmem, todos foram curados. Não foram alguns, todos que receberam a notícia, estavam enfermos, chegou lá, foram curados. Ele nos mostra esse episódio, algo incrível. Nos mostra que o evangelho que nós proclamamos não é só uma ideia bonita, não é só uma mensagem legal, não é só isso. O evangelho que nós anunciamos, o evangelho que nós proclamamos, ele é poder. Ele é poder de Deus em ação. E é o que está escrito em Marcos 15, que teve a publicação, e abre aspas aqui, publicação que as meninas fez, ficou muito bom, o vídeo. E lá no vídeo está falando o quê? De Marcos 16:15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, proclamai o evangelho. E aí, enquanto vocês vão, os sinais vão seguir vocês. E que sinais são esses? Os enfermos vão ser curados, pessoas vão ser libertas, coisas sobrenaturais vão acontecer. E aí eu preciso dizer que os milagres, embora sejam coisas incríveis, não são o centro do evangelho, mas são sim sinais, sinais que apontam para ele e seguem aqueles que são proclamadores desse evangelho. E é isso que estava acontecendo com Paulo. Paulo, quando ele chegou dentro daquela casa, sabendo que tinha um homem enfermo, ele orou primeiro. Ele ora porque ele sabia que ele não tinha poder em si mesmo. Nós não temos poder em nós mesmos, porque quem cura é o Senhor, pelo poder do Espírito Santo. Então, não somos nós que temos poder, mas nós temos acesso àquele que tem todo o poder. E foi isso que Paulo fez. Em oração, ele se achegou ao Senhor e pediu: Senhor, o Senhor tem poder para curar. E Deus curou. Então Deus agiu através de Paulo, que decidiu ser um proclamador.
E o mais impressionante é que essa cura inicial, ela abriu portas. Ela começou com uma visita simples e inesperada a um homem que estava doente, mas se tornou uma ação evangelística, porque muita gente começou a chegar dentro daquela casa. E aí, uma ação em massa de evangelismo começou a acontecer. Talvez um grande avivamento começou a ocorrer, porque muitas pessoas, não poucas, foram curadas. Aquela ilha inteira começou a experimentar do poder e da manifestação do Senhor. E tudo isso aconteceu. Sabe por quê? Porque um proclamador decidiu colocar à disposição de Deus. Através de Paulo, apenas Paulo, tudo isso aconteceu. E o que eu quero que você reflita é que o mundo em que a gente vive hoje, em meio aí aos jovens e adolescentes, também está doente, sabia? Também está enfermo. Pode ser que não seja igual à enfermidade do pai de Públio. Talvez não seja uma enfermidade física. Mas se você olhar bem ao seu redor, você vai perceber que muitos estão profundamente afetados. Por quê? Pela ansiedade. Profundamente afetados por depressão. Profundamente afetados por tristeza. Presos em vícios, na solidão, quem sabe no vazio, em crise existencial, em crise de identidade. São enfermidades e dores que não aparecem em exames, mas estão corroendo a alma de toda uma geração. E assim como Deus usou Paulo naquela ilha, Ele quer usar cada um de nós. Ele quer usar você. É você mesmo. Deus quer me usar. Talvez o quarto do doente que você deve entrar seja o quarto de algum amigo que está à beira de um colapso. E só você sabe. E você está inerte. Pode ser alguém da sua família, da sua casa, quem sabe da sua faculdade, do seu estágio, alguém que está sorrindo por fora, mas você sabe que por dentro está com uma profunda crise, está quebrado por dentro. Porque cada vez que você ora por alguém que está em crise, cada vez que você decide estender a mão, você está proclamando o poder do Evangelho para curar um mundo que está ferido. E o poder para fazer todas essas coisas continua sendo de Deus. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, Ele continua sendo o mesmo. Deus, Ele não mudou. O mesmo Deus que usou Paulo para proclamar esse poder que cura, é o Deus que quer te usar, que está acessível a você. Por isso entenda que proclamar não é falar bem, é entrar em ambientes que pessoas estão feridas, que pessoas estão enfermas, e carregar com você a presença de Deus, carregar junto com você ali o poder transformador do Evangelho, é se dispor a orar por quem está sofrendo do seu lado, é se dispor a falar de Jesus. Isso é a postura de um proclamador. Deus quer nos usar para levar cura, pode ter certeza. E se você não tem visto isso, é porque talvez você não se dispôs. Mas eu tenho convicção que Deus continua operando em nosso meio. Por isso se dispõe.
E a última coisa para a gente poder finalizar é que a verdadeira proclamação, gente, ela é para todas as pessoas, para todos, sem exceção. E essa é uma das verdades mais poderosas que a gente vê aqui em Atos 28. Olha a partir do verso 9. Depois que Paulo entra no quarto e ora pelo pai de Públio, e ele ser curado, o texto vai dizer que vieram também os demais da ilha que tinham enfermidades e foram curados. Pode parecer um versículo simples, mas quando o texto diz que vieram os demais da ilha, a palavra aqui, ela tem um sentido, ou significa literalmente os restantes, ou seja, todo o povo, todo o restante do povo, gente de fora do círculo ali de Públio, o homem mais importante. Isso nos mostra que o evangelho não ficou restrito à elite da ilha, não ficou restrito a um clube social ou a um grupo especial. O milagre começou dentro daquela casa de um homem influente, mas rapidamente ela se espalhou para todos que estavam doentes. E em qualquer lugar da ilha, qualquer pessoa que se encontrava enferma, que foi ao encontro, todos foram curados. E isso é uma verdade poderosa. De quê? De que o evangelho, ele não é para alguns. O evangelho é para todos. Todos. O evangelho, ele rompe barreiras. O evangelho, ele não escolhe por aparência, ele não escolhe por passado, por classe social, por número de seguidores aí no seu Instagram. Não segue ou por nota, por beleza. Não, o evangelho, ele não escolhe essas coisas. O evangelho não faz acepção de pessoas. É importante dizer que não é só para quem você olha e percebe, esse aqui está mais perto, ou esse aqui está mais fácil de ser alcançado. E às vezes a gente tem coragem de dizer, olhando para algumas pessoas, nossa, esse aqui é tão bonzinho, só falta Jesus, então esse aqui é mais fácil. Não, gente, não é só para esses, é para todos. Como a gente leu no início da pregação, em Atos, no capítulo 1, verso 8, o que aconteceu? Começou em Jerusalém, passou pela Judéia, pela Samaria e até os confins da terra. O evangelho atravessou todo tipo de barreira, atingiu judeus, atingiu gentios, e homens e mulheres, quem estava enfermo, quem estava saudável, criança, idoso, ricos, pobres, todos. E agora, numa ilha esquecida, Malta, no meio do nada, no meio do Mediterrâneo, Deus continua afirmando que Ele veio para todos. Ele para o trajeto de Paulo e fala, Paulo, você precisa passar por esse lugar. E por que isso é tão importante? Preste bem atenção, eu já estou terminando. Por que isso é tão importante? Porque todos estão doentes. Todas as pessoas estão enfermas. Todos foram atingidos pelo mesmo mal. Por um mal mais profundo do que uma enfermidade física. E esse mal que eu estou falando é o pecado. Paulo escreve em Romanos 3:23 e lá diz o quê? Porque todos pecaram. E todos estão afastados de Deus. Então, se todos pecaram, todos estão doentes. E se todos pecaram e estão doentes, todos precisam do evangelho. E aqui entra a parte que deve falar comigo e com você. Será que nós estamos proclamando dessa forma?
Porque às vezes, mesmo sem perceber, a gente filtra. A gente começa a filtrar. Achando que essa aqui pode ser que Deus alcance. Essa outra aqui não vai rolar não. A gente olha para aquela pessoa, às vezes, que fica zoando de alguns cristãos e fala, cristãozinho lá na escola e tal. Eu já passei por isso. E a gente olha para essas pessoas, essa daí é difícil demais, não vai rolar não. Ou quem sabe a gente olha para algum colega que está viciado, vícios que você sabe, e olha para ele, cara, esse aí está perdido, não dá mais. Quem sabe para aquela pessoa que vive totalmente contrário àquilo que você crê. Quem sabe para aquela pessoa que ninguém mais suporta. E aí acabamos que julgamos que essas pessoas estão longe demais para ser alcançadas. Mas o que eu quero dizer é, se o Evangelho é para todos, quem somos nós para limitar ou para dizer quem nós devemos falar ou não, ou quem merece ouvir ou não? Deus está nos chamando para proclamar a todos, gente, a todas as pessoas, para olhar para as pessoas sem julgamento e começar a olhar com amor, começar a olhar com compaixão, misericórdia. Essa deve ser a nossa atitude, porque não somos nós que transformamos alguém. Não, quem transforma é o Evangelho. O nosso papel não é convencer, o nosso papel é falar. Esse é o nosso papel. Ser proclamador é viver com uma pergunta, ou com algumas perguntas dentro do seu coração. Essas perguntas devem nortear a nossa vida. Quem ainda não ouviu? O coração, quem ainda não ouviu? Quem eu tenho ignorado? Quem tem passado despercebido? Isso é proclamar. Abrir a boca e a vida para alcançar a todos. Porque todos precisam da graça de Deus. Todos precisam ouvir de Jesus. Então pensa aí. Para um pouquinho e pensa aí. Quem é a pessoa ou o grupo que você tem dificuldade de imaginar que possa ser alcançado? Quem você já desistiu achando que não tem jeito? Talvez seja justamente essa pessoa que Deus está contando com você para ser um proclamador. Eu tenho conversado com alguns jovens aqui da igreja, recentemente, e alguns deles têm falado que Deus tem colocado no coração deles um desejo de anunciar, proclamar o Evangelho para moradores de rua. E eu achei isso incrível, porque são pessoas marginalizadas, esquecidas pela sociedade, mas que possuem grande valor para Deus. E Deus tem despertado no coração desses jovens para anunciar e proclamar para eles. Mas eu quero chamar a sua atenção não somente para essas pessoas que são esquecidas ou que estão à margem da sociedade. Eu quero chamar a sua atenção para as pessoas que você tem esquecido. Pessoas que têm passado despercebidas aos seus olhos. Pessoas que talvez você vê todo dia e não tem coragem de falar aquilo que você vive. Pessoa que convive com você e você não expressa a verdade que você carrega. Talvez pode ser um pai que
você já desistiu. Olha para ele preso em vícios e já não tem jeito para o meu pai. Quem sabe para sua mãe que parece estar tão distante de Deus. Pode ser para o seu irmão ou para a sua irmã, que você olha e pensa, esse se perdeu. Não tem jeito. Eu quero te dizer e te lembrar hoje que existe jeito sim. Não há pessoa perdida demais que o Evangelho de Jesus não possa transformar. Não existe pessoa que está longe demais que o Evangelho de Jesus não vá em direção a essa pessoa. Não existe, gente. Porque Cristo Jesus veio para todos. Todos aquele que nele crê. Esses vão ser salvos. E a nossa responsabilidade, minha e sua, é se colocar diante de Deus com essa postura: Senhor, eu serei um proclamador. Amém? Se coloque de pé. Reflita sobre o que eu conversei com você nessa noite. E entenda o chamado que Deus nos faz de nos comprometer com a mensagem do Evangelho, de sermos proclamadores, que você tem essa responsabilidade, que você tem, que cada um de nós temos. A vida, ela está passando cada dia mais rápido e nós não podemos perder oportunidades. Recentemente, morreu um jogador de futebol com 20 anos. Pai de 3 filhos, recém-casado. Passou a vida. Será que alguém foi até ele para falar do Evangelho? Quantas pessoas que passam por nós e nunca mais vai passar por nós, porque talvez era o último dia de vida, era a última oportunidade, e nós que carregamos essa mensagem que é poderosa, nos calamos. Que o Senhor coloca em nosso coração uma santa inconformação, uma santa conformidade de como nós estamos, e um desejo de proclamar o Evangelho que um dia nos alcançou. Aonde nós estamos, aonde nós fomos inseridos. O ministério vai cantar uma canção. E eu falo às vezes que existem orações que o pregador, o pastor, qualquer pessoa não pode fazer por você. Existem orações que só você pode fazer. Orações que se comprometem. Eu não posso me comprometer por você. Eu comprometo por mim mesmo. É você que se compromete diante de Deus. Decidir ou não. Ser ou não. Por isso, ore nesse momento e fala: Senhor, talvez eu tenha passado despercebido, mas eu quero me comprometer mais. Eu quero ser um verdadeiro proclamador do Senhor. Eu quero ir aonde o Senhor deseja que eu vá. Seja por acidente, incidente, seja querendo ou não, aonde o Senhor me colocar, que ali eu esteja um proclamador.
Ore nesse momento.